E aí galera, tô fazendo mais um vídeo aqui. É, Alguns recadinhos. Antes eu vou começar a fazer. Achei uma solução aqui para conseguir fazer lives. Eu vou para casa do meu primo, mas não vou entrar na casa dele. Vou ficar do lado de fora na sacada e usar a internet dele, que ele tem uma internet melhor do que a minha. E eu vou começar. Não sei se eu vou conseguir fazer todo dia, provavelmente não vou conseguir fazer todo dia. Mas como à noite tá todo mundo fazendo live, eu vou começar a fazer lives de manhã, tá bom? Então vou começar amanhã, sei lá. Vou avisar rapidinho. Enfim, também as lives vão ficar disponíveis 24 horas e depois eu dou um jeito também de subi-las pro meu canal do YouTube e talvez pro IGTV também. Mas o meu horário das lives será 11 horas da manhã, tá bom? O que mais? Uma coisa que eu andei pensando, né, na verdade andei pensando, andei lendo também, várias pessoas têm falado sobre isso, né, sobre a questão de como fica a saúde mental e emocional, né, dentro desse período de incertezas, dentro desse período também de grandes desafios, né, do confinamento, né, o convívio, né, enfim, várias questões assim. Eu vou tentar trazer para essas lives, às vezes um pastor para trazer uma mensagem, uma reflexão, às vezes uma enfermeira, um médico, para, enfim, eu estou tentando arrumar alguma maneira de poder ser útil, né? E uma das utilidades que eu tenho é justamente, né, a quantidade de seguidores que eu tenho e tal. Então eu não me sinto tão capaz de produzir necessariamente melhor material, mas eu conheço gente e posso, né, usar a minha plataforma para divulgar ideias boas. Uma outra coisa que eu pensei foi que assim a maioria de nós já está com um ritmo extremamente desacelerado, né? Eu sei que algumas pessoas ainda estão trabalhando fora os serviços básicos que vão ter que continuar existindo de qualquer forma, mas todos nós já estamos num ritmo desacelerado, e uma coisa que eu queria sugerir a vocês é a gente se informar, né? Se informar melhor, né? Então, se você ouviu falar alguma coisa que o Bolsonaro disse, ou o presidente, ou qualquer um, vai lá no Twitter oficial dessa pessoa, confere se realmente é verdade, né? Vamos ler notícias e vamos ler mais do que uma opção, né? Normalmente as coisas que estão acontecendo, que estão sendo noticiadas em mais do que apenas um lugar, né? Então leia um jornal mais conhecido, maior, né, a versão entre aspas oficial, leia depois também comentários, leia opinião de outro jornal que defende outra posição, mas tente sempre procurar os dois lados para você chegar à sua própria conclusão. E uma outra coisa, talvez alguns políticos não vão gostar do que eu vou dizer agora, mas já que a gente está com, entre aspas, tempo sobrando, né, talvez seja o momento de você lembrar em quem você votou em 2018. E eu não estou falando de presidente, não, estou falando do deputado estadual, do deputado federal, senador, em quem você votou. E a cada coisa que vai saindo, por exemplo, essa MP que saiu, vai lá cobrar, né, ou defender a MP, ou atacar a MP, junto à pessoa que te representa, quer seja no Congresso Nacional, ou quer seja na Assembleia Legislativa do seu estado. Todos eles têm redes sociais, procure as redes sociais oficiais e comenta lá. Né, fala, e aí, eu votei em você, eu penso assim, vai lá defender minha ideia, entendeu? Né? E a gente acompanhar mesmo melhor as notícias. Né? Uma outra coisa que eu tenho visto, né, muitas lives legais e musicais, eu já falei, né, que eu não sei tocar, então as minhas lives ficam muito limitadas. Eu tive uma outra ideia, né? Eu não tenho apenas paixão pela música, eu tenho paixão também pela literatura, e eu não sei se eu vou levar isso adiante, mas eu fiquei com vontade de ler um conto para vocês, né? E talvez isso ajude você a passar seu tempo, evoque algum tipo de reflexão, tá? Então, o conto que eu vou ler, né, muita gente me pergunta, por que Terceira Margem do Rio? Por que Terceira Margem do Rio? E eu quero ler justamente o conto A Terceira Margem do Rio, do João Guimarães Rosa, está no livro Primeiras Histórias, né? Eu estou lendo a editora Nova Fronteira, e eu vou ler então o conto A Terceira Margem do Rio. Né? Para quem não sabe, A Terceira Margem do Rio, procure no canal do YouTube, o nosso site terceiramargemdorio.org, são textos e tal. E foi muito comentado a minha caneca, né, do último vídeo. Essa é outra caneca, ambas canecas eu ganhei do Brasilidade Cristã. Eita!
Nem comecei a ler, minha voz já está fraquejando. Então eu vou ler aqui o conto A Terceira Margem do Rio, um contextozinho básico sobre João Guimarães Rosa. Na minha opinião, Guimarães Rosa é o maior escritor de língua portuguesa de todos os tempos. Claro, estou falando meu gosto, minha opinião. Eu acho incrível a maneira com que ele escreve. Ele escreveu praticamente tudo que ele escreveu e publicou em vida. Ele escreveu num dialeto, né? Tudo se passa aqui na região da tríplice fronteira entre Goiás, Minas e Bahia. É uma região super específica do país. Inclusive, enfim, teve postumamente a família dele lançou um livro de poesias. Ele ganhou um curso de poesia quando ele tinha, sei lá, 30 anos de idade, alguma coisa assim. E ele proibiu o prêmio do concurso de poesia era justamente a publicação, só que quando ele ganhou ele proibiu que publicassem, não queria que publicassem aqueles poemas dele, até porque não fazem parte desse corpus, né? Ele não escreveu dentro do mesmo dialeto, e só que depois que ele morreu a família dele publicou, enfim. É isso, eu vou ler então aqui A Terceira Margem do Rio, que é um conto que eu gosto muito e que acabou dando origem ao nosso movimento, né, que engloba o Edson Nunes, o Dr. Edson Nunes, o Dr. Thiago Arraes, o Dr. Lucas Iglesias, os três agora são doutores, o Felipe Valente, que é cantor e mestre em ciências sociais, e eu, que sou cantor, e eu espero que termine, enfim, meu mestrado esse ano. Mas vou ler então A Terceira Margem do Rio. Nosso pai era um homem cumpridor, ordeiro, positivo. E sido assim desde mocinho e menino, pelo que testemunharam as diversas, sensatas pessoas quando indaguei a informação. Do que eu mesmo me lembro, ele não figurava mais estúrdio nem mais triste do que os outros conhecidos nossos. Só quieto. Nossa mãe era quem regia e que ralhava no diário com a gente, minha irmã, meu irmão e eu. Mas se deu que, certo dia, nosso pai mandou fazer para si uma canoa. Era sério. Encomendou a canoa especial, de pau de vinhático pequena, mal com a tabuinha da popa como para caber justo o remador. Mas teve de ser toda fabricada, escolhida forte e arqueada em rijo, própria para dever durar na água por uns 20 ou 30 anos. Nossa mãe jurou muito contra a ideia. Seria que ele, que nessas artes não vadiava, se ia propor agora para pescarias e caçadas? Nosso pai nada não dizia. Nossa casa, no tempo, ainda era mais próxima do rio, obra de nem quarto de légua. O rio por aí se estendendo grande, fundo, calado que sempre. Largo de não se poder ver a forma da outra beira, e esquecer não posso, do dia em que a canoa ficou pronta. Sem alegria nem cuidado, nosso pai encalcou o chapéu e decidiu um adeus para a gente. Nem falou outras palavras, não pegou matula e trouxa, não fez alguma recomendação. Nossa mãe, a gente achou que ela ia esbravejar, mas persistiu somente alva de pálida. Mascou o beiço e bramou. Cê vai ou cê fique. Cê nunca volte. Nosso pai suspendeu a resposta. Espiou manso para mim, me acenando de vir também por uns passos. Temi a ira de nossa mãe, mas obedeci, de vez, de jeito. O rumo daquilo me animava. Chega que um propósito perguntei, pai, o senhor me leva junto nessa sua canoa? Ele só retornou o olhar em mim e me botou a bênção, com gesto me mandando para trás. Fiz que vim, mas ainda virei na grota do mato para saber. Nosso pai entrou na canoa e desamarrou pelo rio-mar. E a canoa saiu-se indo, a sombra dela por igual, feito um jacaré, comprida, longa. Nosso pai não voltou. Ele não tinha ido a nenhuma parte, só executava a invenção de se permanecer naqueles espaços do rio de meio a meio, sempre dentro da canoa para dela não saltar nunca mais. A estranheza dessa verdade deu para estarrecer de todo a gente. Aquilo que não havia acontecia. Os parentes, vizinhos e conhecidos nossos se reuniram, tomaram juntamente conselho. Nossa mãe, vergonhosa, se portou com muita cordura. Por isso, todos pensaram de nosso pai a razão em que não queriam falar. Doideira. Só uns achavam, no entanto, de poder também ser pagamento de promessa, ou que nosso pai, quem sabe, por escrúpulo de estar com alguma feia doença, que seja lepra, se desertava para outra sina de existir, perto e longe de sua família dele.
As vozes das notícias se dando pelas certas pessoas, passadores, moradores das beiras, até do afastado da outra banda, descrevendo que nosso pai nunca se surgia a tomar terra, em ponto nem canto, de dia nem de noite, da forma como cursava no rio, solto solitariamente. Então, pois, nossa mãe e os aparentados nossos assentaram que o mantimento que tivesse ocultado na canoa se gastava e ele ou desembarcava e viajava-se embora para jamais, o que ao menos se condizia mais correto, ou se arrependia por uma vez para casa. No que não engano, eu mesmo cumpria de trazer para ele cada dia um tanto de comida furtada. A ideia que senti logo na primeira noite, quando o pessoal nosso experimentou de acender fogueiras em beirada do rio, enquanto que alumiado delas se rezava e se chamava. Depois no seguinte apareci com rapadura, broa de pão, cacho de bananas. Enxerguei nosso pai no fim de uma hora tão custosa para sobrevir. Só assim, ele no ao longe, sentado no fundo da canoa suspendida no liso do rio. Me viu, não remou para cá, não fez sinal. Mostrei-o de comer, depositei num oco de pedra do barranco a salva de bicho mexer e a seco de chuva e orvalho. Isso que fiz e refiz sempre, tempos afora. Surpresa que mais tarde tive, que nossa mãe sabia desse meu encargo, só se encobrindo de não saber. Ela mesma deixava facilitado sobra de coisas para o meu conseguir. Nossa mãe muito não se demonstrava. Mandou vir o tio nosso, o irmão dela, para auxiliar na fazenda e nos negócios. Mandou vir o mestre para nós, os meninos. Incumbiu ao padre que um dia se revestisse em praia de margem para esconjurar e clamar a nosso pai dever de desistir da tristonha teima. De outra, por arranjo dela, para medo vieram os 2 soldados. Tudo que não valeu de nada. Nosso pai passava ao largo, avistado de luso cruzando na canoa, sem deixar ninguém se chegar à pega ou à fala. Mesmo quando foi, não faz muito, dos homens do jornal que trouxeram a lancha e tencionavam tirar retrato dele, não venceram. Nosso pai se desaparecia para outra banda, aproava a canoa no brejão de léguas que há por entre juncos e mato, e só ele conhecesse a palmos a escuridão daquele. A gente teve de se acostumar com aquilo. As penas que com aquilo a gente mesmo nunca se acostumou, em si na verdade. Tiro por mim que, no que queria e no que não queria, só com nosso pai me achava. Assunto que jogava para trás meus pensamentos. O severo que era, de não se entender de maneira nenhuma como ele aguentava. De dia e de noite, com sol, aguaceiros, calor sereno e nas friagens terríveis do meio do ano, sem arrumo, só com um chapéu velho na cabeça, por todas as semanas e meses e os anos, sem fazer conta do se ir do viver. Não pojava em nenhuma das 2 beiras, nem das ilhas e croas do rio, não pisou mais em chão nem capim. Por certo, ao menos que, para dormir seu tanto, ele fizesse a amarração da canoa em alguma ponta de ilha no esconso, mas não armava um foguinho em praia, nem dispunha de sua luz feita, nunca mais riscou um fósforo. O que se consumia de comer era só um quase, mesmo do que a gente depositava no entre as raízes da gameleira ou na lapinha de pedra do barranco, ele recolhia pouco, nem o bastável. Não adoecia? E a constante força dos braços para ter tento na canoa resistido, mesmo na demasia das enchentes, no submento, aí quando no lance da correnteza enorme do rio tudo rola o perigoso, aqueles corpos de bichos mortos e paus de árvore descendo de espanto de esbarro, e nunca falou mais palavra com pessoa alguma. Nós também não falávamos mais dele, só se pensava. Não, de nosso pai não se podia ter esquecimento, e se por um pouco a gente fazia que esquecia, era só para se despertar de novo, de repente com a memória no passo de outros sobressaltos. Minha irmã se casou. Nossa mãe não quis festa. A gente imaginava nele, quando se comia uma comida mais gostosa, assim como no agasalhado da noite, no desamparo dessas noites de muita chuva, fria, forte, nosso pai só com uma mão e uma cabaça para esvaziando a canoa da água do temporal. Às vezes algum conhecido nosso achava que eu ia ficando mais parecido com nosso pai, mas eu sabia que ele agora virara cabeludo, barbudo, de unhas grandes, mau e magro, ficado preto de sol e dos pelos, com aspecto de bicho, conforme quase nu, mesmo dispondo das peças de roupas que a gente de tempos em tempos fornecia. Nem queria saber de nós. Não tinha afeto, mas por afeto mesmo de respeito, sempre que às vezes me louvavam por causa de algum meu bom procedimento, eu falava, foi pai que um dia me ensinou a fazer assim, o que não era o certo, exato, mas que era mentira por verdade, sendo que, se ele não se lembrava mais, nem queria saber da gente, por que então não subia ou descia o rio para outras paragens, longe no não encontrável? Só ele soubesse.
Mas minha irmã teve menino. Ela mesma atestou que queria mostrar para ele o neto. Viemos todos no barranco. Foi num dia bonito, minha irmã de vestido branco, que tinha sido do casamento. Ela ergueu nos braços a criancinha. O marido dela segurou para defender os dois o guarda-sol. A gente chamou, esperou. Nosso pai não apareceu. Minha irmã chorou. Nós todos aí choramos, abraçados. Minha irmã se mudou, com o marido para longe daqui. Meu irmão resolveu e se foi para uma cidade. Os tempos mudavam no devagar depressa dos tempos. Nossa mãe terminou indo também, de uma vez, residir com minha irmã. Ela estava envelhecida. E eu fiquei aqui, de resto. Eu nunca podia querer me casar. Eu permaneci com as bagagens da vida. Nosso pai carecia de mim, eu sei, na vagação, no rio, no ermo, sem dar razão de seu feito. Seja que quando eu quis mesmo saber e firme indaguei, me diz que disseram que constava que nosso pai alguma vez tivesse revelado explicação ao homem que para ele aprontara a canoa. Mas agora esse homem já tinha morrido, ninguém soubesse, fizesse recordação de nada mais. Só as falsas conversas, sem senso, como por ocasião no começo, na vinda das primeiras cheias do rio, com chuvas que não estiavam, todos temeram o fim do mundo, diziam que nosso pai fosse avisado, que nem Noé, que portanto a canoa ele tinha antecipado. Pois agora me entrelembro, meu pai eu não podia malsinar, e apontavam já em mim uns primeiros cabelos brancos. Sou homem de tristes palavras. De que era que eu tinha tanta culpa, se o meu pai sempre fazendo ausência, e o rio, ponto perpétuo. Eu sofria já o começo de velhice. Esta vida era só o demoramento. Eu mesmo tinha achaques, ânsias, cá de baixo, cansaços, perenguice de reumatismo. E ele? Por quê? Devia de padecer demais, de tão idoso, não ia mais dia menos dia fraquejar do vigor, deixar que a canoa emborcasse ou que bubuiasse sem pulso na levada do rio para se despenhar horas abaixo, em Tororoma e no tombo da cachoeira brava, com fervimento e morte? Apertava o coração. E ele estava lá, sem a minha tranquilidade. Sou culpado do que nem sei, de dor em aberto no meu foro. Soubesse, se as coisas fossem outras, e fui tomando ideia. Sem fazer véspera. Sou doido? Não. Na nossa casa a palavra doido não se falava, nunca mais se falou. Os anos todos não se condenava ninguém de doido. Ninguém é doido. Ou então, todos. Só fiz que fui lá com um lenço para o aceno ser mais. Estava muito no meu sentido. Esperei. Ao por fim, ele apareceu. Aí lá o vulto. Estava ali sentado à popa. Estava ali de grito. Chamei umas quantas vezes e falei o que me urgia, jurado e declarado, tive que reforçar a voz. Pai, o senhor está velho, já fez o seu tanto. Agora o senhor vem, não carece mais. O senhor vem e eu, agora mesmo, quando que seja, a ambas vontades, eu tomo o seu lugar do senhor na canoa. E assim dizendo, meu coração bateu no compasso do mais certo. Ele me escutou, ficou em pé, manejou o remo na água, proava para cá concordado. E eu tremi profundo de repente, porque antes ele tinha levantado o braço e feito um saudar de gesto, o primeiro depois de tamanhos anos decorridos, e eu não podia, por favor, arrepiados os cabelos, corri, fugi, me tirei de lá num procedimento desatinado, porquanto que ele me pareceu vir da parte de além. Estou pedindo um perdão. Sofri o grave frio dos medos, adoeci. Sei que ninguém soube mais dele. Sou homem, depois desse falimento? Sou o que não foi, o que vai ficar calado. Sei que agora é tarde, e temo abreviar com a vida nos rasos do mundo, mas então ao menos que no artigo da morte peguem em mim e me depositem também numa canoinha de nada, nessa água que não para de longas beiras, e eu, rio abaixo, rio afora, rio adentro, o rio. É isso, galera. Terceira margem do rio, Guimarães Rosa. Volto em breve com alguma live, com algum participante. Ou, sei lá. Fiquem ligados aí. Esse conto não é fácil. Bom, fica aí a reflexão para vocês também. E eu já falei, né, no último vídeo que eu gravei, acho que eu vou adotar essa hashtag.
a beleza salvará o mundo, né? Citando Dostoiévski. O que a gente precisa agora é senso de comunidade, se alimentar, né, de coisas boas, música boa, literatura boa, pensamentos bons, boa teologia, enfim. É isso, galera. Não tô sabendo. Depois desse conto, não tô sabendo o que dizer, não tô sabendo como terminar esse vídeo. Então, é isso. Deus abençoe a todos. Um grande abraço.